Este é o programa Fé e Luta aqui no canal Cartas Proféticas. Eis o chimarrão, símbolo da compartilha, da roda de conversas, da troca de experiências entre as pessoas que buscam mudar esse mundo. Chimarrão, que nós recebemos como herança cultural dos indígenas Tupi-Guarani e da sua experiência socialista, principalmente as vivenciadas pelos 7 povos no Rio Grande do Sul e em outros locais também, tanto na Argentina como no Paraguai e outras regiões do Brasil. Mas qual é a aproximação conceitual que podemos fazer entre o deus Moloque, aquele que queimava criancinhas, e muitos pastores, pastoras, bispos, bispas, padres das igrejas hoje? Penso que podemos fazer uma aproximação e uma analogia para entendermos o que se passa hoje com a confusão que se faz de propósito entre fé e interesses ideológicos predadores da vida humana, como era Moloque das crianças. Mas antes de continuar, peço desculpas aqui pelo atraso. Houve problemas técnicos um dia em que eu levantei mais cedo para fazer esse programa. Custei a entrar para editar este vídeo, este programa, mas me pareceu que era necessário fazer isso, mesmo atrasado, apresentar essa análise urgente de caráter profético no sentido da denúncia e no sentido também da proposta que devemos seguir quanto ao que seja a fé de verdade. Então, por favor, deem likes aqui. Lembrem-se de dar likes, porque isto ajuda muito a movimentação do nosso canal, que precisa de mais espaços, mais acolhimentos, mais compartilhamentos. Então, já aproveito para pedir que compartilhem também os vídeos aqui, para aumentar o conhecimento da população brasileira e do mundo do que aqui se trata nesse canal. Inscrevam-se no canal, por favor. Comentem aqui. Isso também é fundamental como simbolização da nossa participação, da participação de vocês. E também, na medida em que puderem, aqui nós não fazemos chantagem com as pessoas, mas na medida em que puderem, representando a solidariedade, a fraternidade de vocês, o apoio de vocês, contribuam. O Pix está aqui embaixo. Por favor, contribuam para nos ajudar a sobreviver nesse momento difícil de busca da solução para a visão, para a saúde, que me dá um pouco de esperança pelo que já vimos conquistando aqui. Muito com a ajuda de vocês. Pois bem, na reflexão do Evangelho do domingo passado, eu fiz referência, graças a uma palavra usada por São Mateus, a palavra inferno, no capítulo 10, ao vale de Jena, ao sudoeste de Jerusalém, que antes era a sede da religião praticada pelos amonitas
nos velhos e antigos tempos dos cananeus, que edificaram um ídolo, uma divindade chamada de Moloque. E este ídolo, feito de bronze, tinha na sua barriga, seu ventre, um forno que era alimentado com altíssimas temperaturas que aqueciam todo o corpo do ídolo e principalmente os seus braços de bronze, material que concentra mais energia. Esse ídolo com cabeça de boi tinha por objetivo receber as criancinhas em cerimônia de culto, que eram entregues pelos sacerdotes, entregues pelas mães aos sacerdotes, e os sacerdotes as depositavam nos braços do ídolo que queimava as crianças e as matava sob gritos, sob choros. Mas para distrair as mães, desviar a atenção do sofrimento das mães que perdiam suas criancinhas, seus filhinhos e filhinhas, os sacerdotes desse culto religioso tocavam tambores e vários outros instrumentos musicais com cantores para tornar musical a cultura do infanticídio. Como que a gente pode comparar isso com neopentecostais, pentecostais, protestantes, católicos, que se avizinham das mesmas vertentes da exploração e do ódio, de modo atualizado, claro, moderno, claro, porque eles gostam muito da modernidade, principalmente tecnológica, para tornar o ambiente mais acolhedor e mais emocionante para suas vítimas. A semelhança é a seguinte: partindo, por exemplo, do caso do seu Anderson Silva, que se auto-intitula pastor e dono de uma igreja e de várias obras sociais, e instruído por coaches que o ensinam a usar as palavras, expressões faciais, expressões corporais, frases de efeito, olhares, paradas enquanto fala, entonações. O seu Anderson Silva disse num programa, um podcast, que era hora de orar para que alguém quebrasse as mandíbulas do presidente Lula, que ele chamou de Lula, assim, desrespeitosamente. E disse a mandíbula de Lula. É hora de orar de verdade. Ele acha que não oramos o suficiente para que os ministros do Supremo Tribunal Federal caíssem doentes e fossem visitados por Deus em seus leitos de sofrimento. Notemos bem, ele pediu que alguém aleijasse o presidente Lula e que os ministros do Supremo Tribunal Federal adoecessem. Por quê? Porque o presidente Lula é uma ameaça para o seu Anderson Silva e para toda a laia de adoradores de Moloque. Como assim? Porque
o ambiente de miséria, de pobreza, de alastramento das drogas, dos crimes organizados, do caos econômico e social, da desarticulação das famílias, do empobrecimento afetivo de crianças, adolescentes e jovens, compõem um terreno fertilíssimo para esses salvadores de almas se apresentarem oferecendo uma salvação que os tire destas. Mas se estas pessoas encontrarem espaço para se afirmarem economicamente, construírem dignidade econômica com habitação, com saúde, escola, educação, cultura, com empoderamento econômico, esta gente não adoecerá mais tanto. Este povo não se fragilizará mais tanto. Este povo elevará a sua consciência. Este povo aumentará o seu conhecimento e não cairá nas mãos dos sacerdotes de Moloque. Portanto, eles perdem clientela. Nem mesmo com as formações Cush, como do tipo Anderson Silva e tantos milhares e milhares de outros, já não emocionarão, porque a ignorância já não predominará. E os sacerdotes de Moloque, que são esta gente, não terão mais como explorar o povo. Esse é um ponto de toque. Eles, enquanto povo desesperado, bate à porta dos templos, busca o curandeirismo, desesperado e sofrendo, busca orientação, busca proteção, busca solidariedade, encontra desavisadamente nesta gente, nesses sacerdotes de Moloque, diversão, emoção, sedução, para que desviem as atenções e seus sofrimentos, se convertam às suas instituições, que são verdadeiras empresas, que saqueiam os inocentes, os desesperados, e que arranca deles o mínimo ou nada que tem, como promessa de que Deus lhes dará muito mais sobre o que eles não têm mais. Isto os aproxima de Moloque. São sacerdotes que tem, aí vem um segundo ponto, que tem sacerdotes, entre aspas, que tem aproximação com o próprio ambiente de Moloque hoje, que é este neoliberalismo, que alguns chamam de selvagem. Não chamo isto de selvagem, porque selvageria própria dos animais não é assim. Mas esta coisa caótica, satânica que é o neoliberalismo, conta muito com estes ditos servidores de Moloque, com a diversão que fazem, com seus tambores, com seus teclados, com seus contrabaixos, com seus violões, com seus gospel,
com as suas musicalidades, com seus tons de altos e baixos, com os seus pastores e pastoras emocionados, nem microfone em punho, dizendo que estão todos na pobreza e na miséria por causa dos seus pecados, sem mencionar jamais o Deus Moloque do neoliberalismo, jamais, porque eles têm um convênio, eles têm desejos de que o neoliberalismo continue com seus braços incandescentes incendiando mais vidas, empurrando-as desesperadas para que eles as capturem e as explorem. Eles têm relação direta com o neoliberalismo, que é a extremidade mais voraz, mais violenta, mais terrorista do próprio capitalismo, que é a sua estrutura fundante. O seu Anderson Silva, se baseando de forma fútil, banal, irresponsável em textos bíblicos soltos, sem nenhuma conexão uns com os outros, sem nenhuma articulação, sem nenhuma sistematização exegética, homilética, hermenêutica, teológica sérias, prega que Lula deve ser aleijado, quebrado, exatamente no seu rosto, um flagrante desrespeito constitucional à autoridade máxima da República, que não se compara ao seu ídolo Jair Bolsonaro, evidentemente, que nunca exerceu autoridade, mas autoritarismo e terrorismo. O seu Anderson Silva, empresário da exploração, empresário neoliberal, manipulando as massas, seu Anderson Silva pregar que devemos orar pelo adoecimento dos ministros do Supremo Tribunal Federal, é porque ele se sente ofendido com os ministros que não toleraram as agressões sobre essa expressão mínima da democracia, porque não é o máximo, como muita gente pensa, que são as urnas eletrônicas, que são as eleições, que possibilitariam, graças a uma mobilização prévia, ainda que tímida, do povo brasileiro contra o fascismo, contra a barbárie neoliberal, ultraliberal, tomar medidas contra os terroristas que invadiram Brasília, com apoio de muita gente do tipo Anderson Silva e outros, que passaram a visitar nas cadeias os terroristas, orar por eles, oração herética, oração demoníaca, neoliberal. Para o seu Anderson Silva, empresário da picaretagem, os ministros do Supremo Tribunal Federal precisam ser derrubados, adoecidos e mortos. Para que Moloque fique livre, para devorar as criancinhas, queimar suas famílias, torrar a todos aqueles que desesperados procuram uma saída, uma solução divina, já que se enganam com pessoas desse tipo. E por último, o seu Anderson Silva e toda a laia dos detentores, defensores
e adeptos da tal de teologia da prosperidade, esta verdadeira ressurreição das indulgências da Idade Média, que, servindo ao feudalismo, antes ao escravagismo, depois ao feudalismo, para submeter o povo às humilhações, à exploração ao máximo. Esta teologia da prosperidade é a teologia das indulgências, que submete as pessoas à sensação humilhante de negociar com Deus em desvantagem, na pobreza, na doença, na miséria, dizendo que elas entreguem tudo para receber, em troca de um Deus tirano, de um Deus neoliberal, receber produtos em troca da entrega do pouco que se tem. E há inúmeros casos que inclusive foram parar na justiça desses sacerdotes de Moloque, como o seu Anderson Silva e tantos outros, que receberam das mãos, por exemplo, em Curitiba, eu estava uma vez em Curitiba, um pastor de uma dessas igrejas de mercado apelou sob o cântico dos sacerdotes de Moloque, sob forte emoção da plateia, que entregassem cheques, que entregassem chave de carro, que entregassem chave de apartamento, chave de casa, entregassem tudo. Quando uma família entregou, foi lá na frente, desesperada, afundada em dívidas, com doenças, entregou a chave do seu carro, os documentos do carro para o picareta que se chamava pastor. E com frio, como sabe fazer em Curitiba, essa família voltou a pé para casa sem contar com nenhuma solidariedade do servidor de Moloque. Nenhuma carona, perdendo tudo, sem direito a recuperar. Uma vez em Marília, e morei um tempo em Marília, São Paulo, vi quando num restaurante os garçons apontaram, olha o pastor andando no carro que era do fulano de tal ali, um garçom também afundado em dívidas, com problemas sérios na família. Foi a loja que eles chamam de igreja e, sob forte emoção, entregou o seu único bem de transporte, um carro Fiat. E o pastor passou a usar, a passear, a andar com o carro do próximo. E assim se sucedem os exemplos dos ditos servidores de Moloque, que usam a fé inocente, desesperada, o clamor sofrido dos abandonados para explorá-los. Isto que fez o seu Anderson impedir a doença terminal para os ministros do Supremo Tribunal Federal e o aleijamento do presidente Lula se chama de ódio. Em nenhum lugar da Sagrada Escritura se ensina a rezar. No Pai Nosso não está isso que Jesus, a maior oração que Jesus ensinou. No capítulo 17 de São João, na oração sacerdotal de Jesus, não consta nada disso que se deva orar pela desgraça dos outros, para se aproveitar da situação deles, para convertê-los, isto é, seduzi-los para suas empresas e negócios. Portanto, esta heresia é perversão do ódio que se tem do que pode ocorrer em favor do nosso país para libertá-lo de situações
neoliberais que arrastam famílias inteiras, milhões de pessoas para as gargantas envenenadas da fome e da miséria que dilaceram as pessoas. O Vale de Jin está aí com esses pastores. Está aí com muitos padres que adotam a mesma falsa teologia da prosperidade para enganar as pessoas. Está aí com as pessoas que vivem do roubo das pessoas humildes, tirando-lhes através de liturgias e cobrança de sacramentos, como batizado, como casamento. Gente que não trabalha, mas vive à custa da cobrança de sacramentos. Fazem o mesmo serviço porque se calam diante do sofrimento. Não são solidários com o povo, pelo contrário. Não têm interesses em participar de lutas e movimentos que emancipem esse povo. Pelo contrário, são contra, porque para eles isto é perda de clientes, é perda de renda, é perda até de riquezas, de poderio econômico, de prestígio junto ao fascismo neoliberal. Isto não é fé, não é julgamento. Isso simplesmente é constatação. Isto levará muitas destas igrejas, falsas igrejas, falsos pastores, falsas pastoras, falsos bispos, falsas bispas, falsos cardeais, os levará necessariamente ao esvaziamento e à perda de credibilidade. Basta que a economia tome fôlego e que o povo venha participar dos frutos do seu trabalho para que perceba o quanto são enganados. Fé não é isso. Fé se vê, por exemplo, no caso da minha amiga Hortência, arte educadora, com quem conversei na semana passada no programa Conversa.com, juntamente com a minha amiga pós-doutoranda Anita Lino, que trabalha no CIMI juntamente com os indígenas, percebendo que se passa totalmente solidários através das obras do CIMI, que é a defesa dos direitos dos povos originários e do meio ambiente que eles representam. Isto é fé. A defesa, a luta, colocar-se e abandonar tudo o que representa esse tipo de coisa e se somar aos que sofrem. Fé é o que muita gente faz vivendo nas favelas, nos requintes, nos recantos, nos lugares mais abandonados ou perseguidos pela polícia fascista, pelos traficantes de drogas, pelos milicianos, e se encontram lá na defesa dos que mais sofrem. Oram com eles, rezam com eles, leem a Sagrada Escritura com eles, mas lutam com eles para mudar esse ambiente, para afirmar os seus direitos, para afirmar a sua dignidade, para inseri-los na luta de classes, como classe trabalhadora. Isto é fé. Isto é seguir Jesus de Nazaré. Estes que fazem uma confusão de Novo Testamento com Velho Testamento, de profecia, com adivinhação, com horóscopo, com um monte de coisa, isto não é fé. Isto é picaretagem. Isto é serviço prestado ao Deus Moloque. Abraços
proféticos, muito proféticos e revolucionários. E até nosso próximo encontro no último programa deste canal, nesta semana, a reflexão do Evangelho. Este é o programa Fé e Luta aqui no canal Cartas Proféticas. É para cristãos e cristãs, religiosos e religiosas afro-brasileiros, islâmicos, judeus, budistas, espíritas ou pessoas plenas de fé na humanidade e na luta, que se indignam com o fascismo e o neoliberalismo, se inconformam e se rebelam com a injustiça econômica e social, que não caíram e não caem no inferno, mas são maltratadas e feitas por uma elite dominante do mercado satânico e opressor. Se quer lutar, se quer crer lutando, se quer lutar crendo, este é o seu programa. Venha participar, colabore, dê likes, contribua, compartilhe e chame convidados para participar dos encontros aqui com as pessoas que creem e que lutam e que creem por uma nova sociedade que não comportará mais injustiças e opressão da humanidade e massacre do meio ambiente.